Já está gravando? Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso evento do Observatório Constitucional, o primeiro deste ano, né? E numa semana muito especial, a semana dedicada à reflexão sobre o papel das mulheres na nossa sociedade, a questão da igualdade de gênero, que, na nossa opinião, é extremamente importante nos dias atuais. E justamente por isso, nós temos hoje para discussão o tema do constitucionalismo feminista, que é tão bem tratado hoje, né, vem tão, né, sendo desenvolvido tão bem pelas nossas queridas professoras convidadas de hoje, a professora Flávia Santiago, da Universidade de Pernambuco, a professora Cristine Petter, do UniCeub, a professora Menina Fachin, da Universidade Federal do Paraná, tá? E outras professoras também, que eu gostaria de registrar a presença. Temos aqui também a ilustre presença da professora Estefânia Barbosa, da Universidade Federal do Paraná, e também, né, junto com as demais professoras convidadas, também tem realizado um importantíssimo trabalho nessa temática. Deixa eu ver, eu estou vendo aqui os presentes já. Temos aqui algumas pessoas, de fato, que eu vou falando à medida do possível. Bom, tem que registrar a presença do professor Fábio Quintas também, né, que é um dos nossos coordenadores aí, antigo parceiro de observatório. As nossas pesquisadoras, Raquel Gontijo, Nicole Dino e Marta Batalha, que vão fazer aí a relatoria da nossa reunião. E eu acho que hoje nós temos, né, Fábio, que falar o menos possível. O dia é delas. Hoje, acho que essa semana a gente tem que parar para refletir muito sobre o fato de que, historicamente, o direito constitucional acabou sendo, né, isso é um fato, acabou sendo construído em boa parte por homens, e o que a gente puder fazer hoje para mudar essa realidade, nós vamos fazer. Contem conosco, né, o Observatório sempre será um espaço aberto às vozes feministas, os constitucionalistas, e nós, né, temos que reconhecer, nós temos excelentes professores de direito constitucional no nosso país, em outros países também, e o Observatório sempre será um espaço aberto a vocês para discutir todos esses temas importantes na atualidade. Então, nessa perspectiva de falar o menos possível, eu vou já passar a palavra à nossa queridíssima e amiga de muito tempo, professora Cristine Petter, né, uma das líderes aí de todo esse trabalho que vocês têm feito, um trabalho extremamente relevante e já muito conhecido. Acho que queria ressaltar isso. Ele tem ganhado um corpo enorme, inclusive tem obras, né, Cristine, que vocês já publicaram, uma obra sobre o constitucionalismo feminista, que acho que já tem 2 volumes publicados, né? E eu queria, inclusive, registrar, viu? Outro dia eu fui procurar para comprar esse segundo volume e não tinha, estava esgotado. Notícia boa, vamos falar com a editora. Eu tentei. Né? E acho que não tem versão Kindle, né? Só tem versão impressa. Então, fiquei só com a parte da cópia que você me mandou. Cristine, a palavra hoje é toda de vocês, tá? Fiquem à vontade e espero que a gente faça aí uma boa conversa, um bom debate. Que alegria, André. Você não sabe como o nosso coração está exultante, né, de estarmos aqui nesse espaço do IDP, e especialmente nesse espaço que né, por estar coordenado por você, professor André Rufino, e pelo professor Fábio Quintas, a minha casa. Onde estão meus amigos, lá eu também estou, né? Então, me sinto muito, muito em casa aqui nesse observatório da jurisdição constitucional, né, que a gente fala só Observatório Constitucional, mas o nome completo é OJC, esse observatório que eu vi nascer, né, as primeiras linhas, o primeiro projeto ainda, né, eu e o André éramos colegas na assessoria lá no Supremo, e o André me entregou lá um calhamaço de 25 páginas, em 2007, hoje eu perguntei a ele qual era o ano, esse era o ano de 2007, o ano do nascimento deste grupo, Verdade. Que era uma proposta de revista eletrônica, como o André bem lembrava, uma das primeiras revistas jurídicas eletrônicas em que o objetivo era publicar, né, nas redes o trabalho mais, vamos dizer assim, dinâmico de observatório da atuação, especialmente do Supremo.
E, em 2011, virou uma coluna do Conju, e eu participo assiduamente desde a primeira coluna, sem nunca, nenhum ano, né, faça chuva, faça sol, a gente publica uma vez por semestre, eu ter faltado. Então, já são 20 artigos, né, já estamos aí no 10º ano, que eu colaboro e me sinto pertencer a este grupo. Então, nesse primeiro momento, é um agradecimento caloroso ao professor André Rufino, ao professor Fábio Quintas, porque a nossa parceria não é de anteontem, e isso, para mim, é muito relevante, né? Nesse momento de pandemia, acho que estamos em busca do essencial. Sem dúvida alguma, estar aqui com vocês para falar desta linha de pesquisa é essencial. Mas existem novos amigos e novas amigas nessa jornada, então eu gostaria de falar, obviamente, da professora Estefânia, da professora Melina, da professora Flávia, para, nelas três, dar a minha saudação a todas as mulheres, especialmente as pesquisadoras, né? As pesquisadoras aí do AJC, que é a Marta, a Raquel e a Nicole, que vão nos ajudar a fomentar esse diálogo, né? Quais são as curiosidades? Eu, professora Melina e professora Flávia, vamos nos instigar a refletir um pouco sobre as primeiras linhas do constitucionalismo feminista, ou seja, aquilo que a gente acha que é, aquilo que a gente acha que está fazendo. Nós vamos falar falas muito curtas, não vamos fazer palestras, vamos falar falas bem curtinhas, mais ou menos na expectativa de microaulas, Melina, né? Que eu já estou ficando expert nisso. Falas de 3 minutos, para nós que somos falantes e professoras há muitos anos, é difícil falar em 3, 5 minutos, mas estamos aí treinando. Então, eu gostaria de começar contando um pouco como surgiu essa ideia do constitucionalismo feminista, né? Eu acho que a minha instigação inicial foi uma carta que, inclusive, vocês leram, eu mandei para vocês, é a apresentação do nosso primeiro volume, que eu chamo de Cartas Constitucionalistas. Eu escrevi essa carta mais ou menos em 2016 e publiquei num blog que uma aluna tinha me ajudado a montar, na época de blog, gente. Blog existia lá em 2015, parece que faz 50 anos. E aí essa aluna, a aluna Lorena, me ajudou a montar esse blog e a gente publicou. E a professora Melina teve acesso a esse texto que quase ninguém mais teve. E aí eu estava em busca de professoras de direito constitucional, esse sempre foi o motivo pelo qual me aproximei. Cada congresso, cada cartaz de congresso, cada obra que era, vamos dizer assim, exaltada do direito constitucional, eu ia lá procurar quem eram as professoras, um pouco em busca de pertencimento, professora Flávia, né? Eu queria saber quem eram as outras constitucionalistas do Brasil, as outras pessoas que gostavam de refletir sobre o direito constitucional, estrito senso, controle de constitucionalidade, direitos fundamentais, teoria da Constituição, né? Porque, obviamente, que o direito constitucional brasileiro ele é expandido, então as civilistas, as eleitoralistas, as administrativistas também são, né, em alguma medida ou em alguma reflexão, constitucionalistas. Mas eu queria aquelas constitucionalistas estrito senso, né, que gostavam de discutir desde a história constitucional, teoria da Constituição, passando ali por separação de poderes, direitos fundamentais, controle de constitucionalidade. E, para meu susto, eu não consegui fazer uma lista fácil, né? Elas existiam, mas elas estavam um pouco escondidas. Então, comecei a buscar aqui em Brasília professoras que estivessem animadas a fazer essa rede, né, de direito constitucional. E confesso que não foi muito fácil encontrar essas professoras. Lá no ICEUB nós temos umas 3 ou 4, e aí, no primeiro momento, era uma rede de professoras doutoras, porque eu queria que tivesse pesquisas ativas que pudessem reproduzir as suas doutrinas do direito constitucional, e aí me encontrei com a professora Estefânia, a professora Melina, que imediatamente, né, a professora Melina tinha lido meu texto, falou, vamos fazer uma obra. Eu fiz, uma obra de quê? A gente nem sabe o que é isso. E a Melina falou, uma obra das constitucionalistas, ou seja, do que elas estão produzindo, né? Independentemente do tema, independente delas quererem ou não pesquisar teorias feministas, né, em relação ao direito constitucional, mas para a gente dar visibilidade ao trabalho das constitucionalistas. Então, o nosso primeiro volume, que é de 2018, ele veio com essa intuição, né, com essa vontade, com essa intenção. A nossa intuição de que era algo que já existia, estava latente, vamos dizer assim, no nosso meio, mas com essa intenção de dar visibilidade às professoras de direito constitucional. Então,
assim começou o constitucionalismo feminista no Brasil, né? Professora Melina, você podia nos dizer um pouco a nossa primeira percepção depois disso? Claro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui no Núcleo de Pesquisas do IDP. Queria agradecer imensamente o convite feito pelo professor André Rufino e pelo professor Fábio. É um presente que eu recebo na semana do Dia Internacional da Mulher, poder compartilhar esse espaço, ainda que virtual, com mulheres tão potentes, tão inspiradoras, constitucionalistas de primeiríssima linha e que muito me honram e me orgulham aqui com as suas pesquisas, com os seus trabalhos, e fico muito feliz de poder participar dessa discussão. Com toda certeza é um privilégio e um presente, como disse, estar aqui e fazer essa discussão e esse debate com a Cris, querida amiga. A Cris é uma daquelas pessoas que eu encontrei na vida, a gente se conheceu, parecia que a gente já se conhecia há anos, né? A Flávia também, querida, uma saudade imensa, acho que a última vez que a gente se encontrou foi em São Paulo, uma saudade bastante grande, e também vejo aqui várias professoras, várias pesquisadoras, a quem eu vou me permitir cumprimentar, também na pessoa da minha queridíssima amiga, professora Estefânia Barbosa, minha colega das trincheiras aqui na Universidade Federal do Paraná, e que junto com a Cris e comigo gestou e pensou esse projeto do constitucionalismo feminista. E esse nosso intuito, né, essa nossa primeira, digamos assim, nossa primeira iniciativa com o volume 1 do constitucionalismo feminista foi justamente isso que a Cris falou, foi tentar dar voz e um lugar de reunião às pesquisas das constitucionalistas nos mais variados graus de produção. Nós tínhamos ali professoras já bastante tituladas, né, com um avanço, digamos assim, nas reflexões constitucionais, a professora Regina Neri, por exemplo, aqui da Universidade Federal do Paraná, está naquela publicação, e também pesquisadoras jovens, engajadas, tentamos fazer aí uma paisagem. Óbvio, não conseguimos incluí-las todas, né, até porque algumas também não puderam participar por questões de prazo, e também porque era um mapeamento inicial, e a ideia era justamente essa, e deu certo ser o primeiro de um conjunto de reflexões que se seguissem. Depois da gente ter feito esse reconhecimento inicial, ou seja, ter tateado o terreno de quem eram as constitucionalistas, a gente sentiu necessidade aí de, num segundo volume, fazer um olhar específico de gênero, a incluir a questão de gênero, não mais o que cada uma estava pesquisando, mas convidar as constitucionalistas por elas para refletir como está o tratamento da matéria de gênero dentro do direito constitucional. Cada qual, obviamente, dentro do seu enfoque específico, com as luzes específicas que cada uma delas quis lançar, mas aí nasce o nosso segundo volume, pensado especificamente as políticas públicas de concretização de gênero. Né? A gente ainda tem um gostinho um pouco agridoce, porque a gente não pôde nem lançar o nosso segundo volume, estávamos com um evento de lançamento engatilhado e a pandemia, obviamente, nos atropelou aí, mas fico muito feliz que, ainda que com todas as dificuldades pandêmicas, e reconheça-se, sobretudo nessa semana, né, que os efeitos da pandemia sobre os ombros femininos são muito mais pesados, sem a menor dúvida, mas ainda que dentro desse cenário pandêmico, eu fico muito feliz de ver essa discussão florescendo, de ver a nossa semente do constitucionalismo feminista brotando nos mais variados espaços, com essa notícia que eu não sabia, fico muito feliz, professor André, que a nossa obra aí não está nem disponível, né, e está esgotada, fico muito feliz. Isso mostra que, apesar de todas as dificuldades, apesar do cenário difícil que nós vivemos em matéria de direitos humanos das mulheres internamente, isso nos dá uma esperança aí, não só para já acreditar e planejar o terceiro volume do constitucionalismo feminista, que nós já estamos fazendo, né? Mas também para acreditar que teremos aí um horizonte constitucional mais igualitário e de maior justiça de gênero. Excelente, obrigada, Melina. Flávia, a sua participação conosco, né, veio dessa grande rede de mulheres, né? A Estefânia nos conta sempre, e a gente, de alguma forma,
se delicia da rede de contatos da professora Estefânia, né, que esteve com você em congressos, em eventos, em pesquisas, né, mundo afora. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que é essa experiência de uma constitucionalista, né, que se coloca na vida acadêmica de forma muito intensa, e como você enxerga isso na sua trajetória, ou na trajetória dessas viagens, desses congressos, né? O constitucionalismo é muito masculino, e como que você vê essa ponte que nós estamos tentando fazer entre feminismos e constitucionalismo? Nossa, Cristine, que coisa gostosa ouvir essa sua introdução, que coisa boa saber que a Estefânia está conosco, a Melina também. Eu queria agradecer de verdade a iniciativa, né, do Observatório Constitucional, do professor André. Eu tenho muitas coisas para falar em pouco tempo, na verdade, né? Alguns sabem, né? Eu moro aqui em Recife, mas eu te conheço, Cristine, há muitos anos. Eu não sei se você se recorda, na banca, né, do Felipe Justino, nós conversamos um pouco sobre isso, né? Eu me recordo exatamente de uma reunião de grupo de pesquisa em 2004, que eu assisti tua, com o Peter Heberle, falando sobre o Peter Heberle, e foi muito engrandecedor. Ou seja, nós, na verdade, nós já nos uníamos numa rede. Talvez nós não tivéssemos consciência de que nós tínhamos uma rede. Porque as mulheres são importantes na nossa formação, as nossas professoras são importantes para nós, de algum modo, né? As pessoas que nos inspiram, as mulheres que ensinam direito para nós e que têm que contam com a nossa admiração, né? Então isso é muito importante. Então assim, tipo, imagina, eu te conheço desde 2004, né? Recentemente tivemos uma banca, acho que 2018, juntas. Sim, Flávia. Não Meu foi? grupo de pesquisa esse ano, lá no CEUB, está completando 20 anos. Desde 2001, eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa que tem reuniões semanais, né? Ou seja, é realmente um grupo que anda, que trabalha, que funciona. Sim, isso é muito importante de falar, gente, porque as mulheres elas trabalham diuturnamente, não é um trabalho eventual ou, né, de algum modo potencial, é um trabalho potencial, mas também muito constante, né? E isso é muito importante parabenizar por isso. Eu fico muito feliz também de estar aqui com a Estefânia, com a Melina, né? Eu e a Estefânia, a gente roda, de algum modo, o mundo. Com a Melina, ela, por algumas questões também, a gente também se fala, né? De algum modo, de forma online, né? Mundo afora, independentemente do mundo ser online ou não. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o que seria esse esforço. É muito gostoso, claro, né? Fazer parte dessa rede. Contem comigo sempre. Estarei sempre junta com vocês, mas de que forma nós podemos potencializar isso, né? E de que forma nós podemos criar redes? Para a mulher viajar é muito difícil, é muito mais complexo, né? Vamos abrir essa questão. Nós não viajamos fácil, né? Nós não viramos o mundo fácil, a gente tem muitas questões que nos prendem de algum modo, mas ao mesmo tempo temos pontos que nos dignificam e que nos unificam. Eu acho que essa é a grande questão que nós podemos conversar um pouco. De que forma nós podemos potencializar nossas redes, conversar um pouco mais, abrir um pouco mais. Não apenas, eu gostei muito do que a Melina falou agora há pouco, sobre a questão não apenas de uma perspectiva de mulheres que trabalham o constitucionalismo, mas também de que forma nós podemos inserir o constitucionalismo. Mais recentemente, Cristine, Melina, Estefânia, André, tanta gente bonita que nos ouve, eu estava estudando direito à creche. Eu me encantei de um modo, assim, com uma paixão avassaladora. E eu fiquei pensando, o direito à creche, de uma perspectiva constitucional, ele seria um direito, na verdade, da mulher trabalhadora. Mas sabe de quem eu lembrei? Da filha mais velha. Né? Ou seja, talvez esse olhar do constitucionalismo feminista nos traga questões de gênero que poucas vezes são simplesmente, eu não diria que desconhecidas, mas são simplesmente, de algum modo, sombreadas. E talvez seja isso que a gente possa construir. Uma perspectiva de que mulheres têm uma visão muito específica, somos a maioria do mundo, somos a maioria do Brasil,
mas nossa visão do que representa direitos fundamentais, do que representa os sofrimentos, vontades e verdades das mulheres, eles possam se construir, né? Principalmente, Flávia, se me permite, Claro. se nós pensarmos que nós fomos excluídas desse debate. Historicamente, né, o destinatário do constitucionalismo clássico, e vamos falar do constitucionalismo liberal e social dos 2 últimos séculos, né, para que não polarizar em relação a ideologias influenciadoras das matrizes constitucionais específicas, independentemente da matriz constitucional, sempre as mulheres foram excluídas. Então, nós tivemos que lutar pelos direitos de primeira geração, com quase um século de diferença em relação ao reconhecimento deles para os homens. Nós tivemos que lutar pela participação na sociedade, né, sob a forma principalmente de trabalho independente, de trabalho autônomo, e nós agora estamos tendo que lutar pela nossa autonomia existencial, ou seja, por sermos quem quisermos, por tomarmos as decisões sobre os nossos próprios corpos, por tomarmos as decisões sobre as nossas próprias vontades, né, políticas principalmente. Então, eu acho que você tem toda a razão de fazer esse deslocamento mesmo. Sim. Na verdade, Cris, se você me permite pegar uma carona só no aqui seu a nossa comentário fala para... Disse-me o André que estava aberta. Estamos juntos, gente, a voz é nossa. Não quero alongar demais a parte para não tirar a Flávia da fala dela, mas esse ponto que a Cris tocou eu acho fundamental, porque, na verdade, assim, isso mostra como a violação e esse apartamento das mulheres é também algo integral e indissociado. Né? Então, por exemplo, essa semana, né, que várias pesquisas que infelizmente a gente já tem conhecimento, mas que, né, por conta da visibilidade do Dia da Mulher ficam ainda mais latentes, nos mostram como nós ainda temos a avançar no cumprimento das mais variadas categorias de direitos em relação às mulheres e como um impacta no outro, né? Como, por exemplo, as questões relacionadas, né, enfim, a autodeterminação, a liberdade com relação ao próprio corpo, de alguma maneira retiram as mulheres também, por exemplo, da esfera pública, da espacialidade política, da participação, né? Aqui há uma relação muito intrincada entre os mais variados discursos constitucionais, os mais variados tipos de direitos e esse apartamento das mulheres. E tem tudo a ver com o que a Flávia falava antes, né, quando ela falava que para nós mulheres é difícil viajar, para nós mulheres é difícil estar na política, para nós mulheres é difícil estar na academia, porque todos esses espaços, tal qual o discurso constitucional moderno, foram pensados à luz no sujeito masculino. Então, a nossa insistência foi para ocupar um espaço que não foi forjado para as mulheres. E aí eu acho que o desafio é dúplice, né? É estar nesse espaço e, além disso, estar nesse espaço batalhando para que esse espaço assuma um caráter feminino. Ou seja, batalhando para que o ao que a gente precisa inclua essa perspectiva. Né? Não é só eu, Melina, quero chegar lá, a Flávia já está lá, a Cris já está lá, a Steph já está lá. Eu quero chegar lá, mas eu quero que a gente escuta isso lá. Perfeito. Perfeito, Melina. Muito bom. Não é nem a parte, nem uma questão assim. É muito interessante o que você falou, o que a Cristine falou, porque, de algum modo, sabe o que nós precisamos, de verdade? Assim, minha impressão é que nós precisamos nos integrar. Para que nós precisamos nos integrar? Para que a história das mulheres constitucionalistas, as poucas, como a Cristine tem um papel incrível nas constitucionalistas, que eu adoro. Nossa lista já está com 62, hein? Olha, exatamente. Professoras, doutoras com pesquisas ativas, direito constitucional estrito sensu no Brasil, meia dúzia. Exatamente, que a história das mulheres, as nossas congressistas na Assembleia Constituinte, a história delas não seja em vão. Para que a história das mulheres constitucionalistas no Brasil, nós temos tantas mulheres impressionantes no constitucionalismo brasileiro. Eu vou só citar um nome. Talvez ela nos veja de algum modo. Ana Cândida da Cunha Ferraz. Espetacular, espetacular. Que a história delas não seja em vão. Que a história delas seja, de algum modo, integrada ao que é o constitucionalismo. É isso que nós precisamos, integração, e reconhecimento das nossas, de algum modo, dificuldades, mas ao mesmo tempo, gente, não é questão só das nossas dificuldades, são das nossas também capacidades analíticas.
intelectualidades, inteligências, né? Modos diferentes, talvez, de pensar o mesmo tema. Eu acho que é muito importante a gente submeter os temas do constitucionalismo clássico e contemporâneo à visão das mulheres para a gente ver no que dá. Sermos ouvidas pelos homens, como o professor André Rufino está nos propiciando aqui nesse espaço do observatório. Ou seja, conversemos, nos integremos, de algum modo, recuperemos as histórias das nossas, né, mães fundadoras, né? Temos pais fundadores, também temos mães fundadoras. Mães fundadoras. Né? Mas, ao mesmo tempo, também avancemos. Essa expressão aí, viu? Gostou? Gostou? As mães fundadoras são 25 constituintes. Essas já estão super mapeadas por uma aluna minha, chamada Carolina Gomide. Ai, nossa, Carolina Gomide, parabéns. É ela que faz o Instagram de vocês, né? Isso, a Carol. Coisa linda. Gente, é necessário acompanhar o Instagram das constitucionalistas da Cristine. E, gente, para deixar vocês conversarem mais, para a gente ouvir mais perguntas e conversar um pouquinho, além dessa integração e além dessa questão do avanço, eu acho que eu não sei se vocês, eu queria ouvir você, Melina, Cristine, André também. André, a gente deixa você falar hoje. Fábio também. De que forma nós conseguimos avançar numa perspectiva do constitucionalismo que integre as potencialidades da mulher? Excelente pergunta, professora. Vamos pegar essa pergunta e já passar um pouco aí para a curiosidade das nossas queridas pesquisadoras do OJC, né? Falamos um pouquinho cada uma e agora vamos lá. Não sei se a Marta quer começar, nos trazendo alguma dúvida, alguma inquietação que os nossos textos, né? A Marta, a Raquel e a Nicole leram alguns textos que eu selecionei, Flávia, sobre o constitucionalismo feminista. Melina, um é aquele que você publicou no IBER Connect, né? Sobre um constitucionalismo feminista. E daí eu mandei dois, um meu, chamado Hermenêutica Constitucional Feminista, ressoa no STF, a tentativa, Melina, já da ideia de um julgamento em perspectiva de gênero, Stefânia, né? Tentar metodologizar o constitucionalismo feminista, o que é o constitucionalismo feminista pelo olhar da hermenêutica constitucional feminista, e um outro, que é um texto que eu chamo de mais panfletário, que é a apresentação do nosso primeiro livro, que eu chamo de Cartas Constitucionalistas. Ali está a nossa angústia inicial. Então, a Marta, a Raquel e a Nicole leram esses textos e acho que ela tem algumas perguntas aí para instigar a nossa conversa. Isso. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Marta, né? Ontem a Nicole e a Raquel, a gente se reuniu para discutir os textos, inclusive, e dividir um pouco o que cada uma de nós abordaria aqui para deixar o debate também um pouco mais abrangente. Então, eu vou começar, assim, bem rapidamente, trazendo uma questão. Recentemente, o STF, ele discutiu a questão do nome das pessoas transgênero no registro civil, né? Então, a pessoa nasce com sexo masculino, ela se identifica como mulher, vai lá no cartório e muda. E o STF ele fez uma solução que eu achei assim manca no sentido assim, era necessário, era. É uma discussão que a gente tem que enfrentar a questão da dignidade dos transgêneros e de que a pessoa não pode estar num corpo de mulher com um RG que está lá com o nome João, não faz sentido isso. Mas eu digo que é manca porque ele não enfrentou as várias questões que isso envolve. Né? Porque a gente tem questão de gênero e de sexo, perpassa várias áreas do saber, da sociedade. Então, assim, na biologia é uma coisa, no esporte é outra, na sociologia é outra, no mundo jurídico é outra. Né? Se eu pego, por exemplo, o caso da Laerte, com que idade ela vai se aposentar? Vamos supor, ela tem que ter quanto tempo de contribuição? Seria proporcional ao tempo que ela se identificou como homem, mais a proporcionalidade do tempo que se identificou como mulher? E isso surgiu ontem, meio que naturalmente, quando a gente estava discutindo, nós três,
porque eu vi nas redes sociais essa história de que queriam cancelar, né, nessa cultura do cancelamento, a Rita Lee. Porque a Rita Lee, no dia 8 de março, falou, olha, o Xerecas Day. E aí um monte de gente falou, como assim? Né? E as mulheres que são transgênero e que não são operadas, não é o dia delas também? E aí a nossa questão, assim, que a gente formula para o debate é como é que essa compartimentação de gênero, para além do binário homem e mulher, influencia o debate feminista. Gostaria de responder, Melina? Sua visão? Posso ir. Eu já vou tomar carona aqui na pergunta da Marta e tentar também, de alguma maneira, responder a provocação da Flávia, que é a pergunta de $1 milhão, né? Então, não tenho nenhuma pretensão aqui de esgotar ela, mas, na verdade, da gente refletir em conjunto. A primeira coisa para responder aí ao questionamento da Marta, né, com relação ao ser mulher, ou o que é esse feminino, ou o que é esse gênero feminino que nós aqui estamos falando, meu primeiro ponto, que é fundamental trabalhando com o constitucionalismo feminista, é que, na verdade, o constitucionalismo feminista não é redutor de complexidade e de pluralidade. Ao contrário, ele se alimenta delas. Então, o feminino do constitucionalismo feminista significa o sentir-se feminina, independente de qual a forma pela qual isso se dá, né? De qual, enfim, sexo biológico nós estamos falando. Aqui é uma questão efetivamente, né, de incluir-se, e aí, obviamente, dentro da mais variada gama e pluralidade do que é ser mulher no mundo hoje, inclui. Então, eu acho que esse é o primeiro pressuposto, né? E é por isso que, inclusive, se torna muito difícil, né? Às vezes, em alguns debates, a gente ainda tem um pouco daquelas velhas angústias, né, do direito, mas qual que é o conceito do constitucionalismo feminista? Bom, o conceito do constitucionalismo feminista é um conceito plural, né, para usar aí a expressão, inclusive, da própria Djamila Ribeiro, né, dos feminismos plurais. É um elemento, enfim, né, o gênero é um elemento constitutivo das nossas relações e ele, obviamente, não se confunde com o sexo biológico, né, ele reflete as nossas relações de poder sociais, as nossas relações institucionais. Então, eu acho que é nessa medida, né, que a gente apreende essa noção de gênero. E óbvio que o constitucionalismo feminista também não pretende, isso fica muito claro, sobretudo numa obra que eu acho que é referência do constitucionalismo feminista no âmbito internacional, que é uma coletânea, né, o Feminist Constitutionalism, organizado pela Daphne Barakeres e outras professoras, tem um prefácio da Catherine McKinnon, que é esse aí, Cris. O prefácio da Catherine... a Catherine McKinnon dispensa, né, obviamente, apresentações, mas no prefácio ela fala, olha, o constitucionalismo feminista não pretende ser inclusivo de todas as vulnerabilidades, né? Ele não está aqui, enfim, para abarcar todas as discussões, mas ele permite uma abertura da visão clássica do direito constitucional, da qual todas as vulnerabilidades se aproveitam. Então, aqui eu acho que é uma grande chave, enfim, para pensar o constitucionalismo feminista e para pensar essa ideia, né, do conceito de gênero como algo construído, como algo fluido, como algo complexo, e eu não teria qualquer pretensão de dizer, olha, essas são as mulheres do constitucionalismo feminista ou são aquelas, até porque o constitucionalismo feminista é estruturado com base na ideia de inclusão. Então, seria até uma contradição, né, partir de algum conceito ou de algum recorte que dele excluísse. E eu acho que com isso eu respondo também um pouquinho da provocação da Flávia, não tudo, mas mostrando a potencialidade que adquirir ou colocar essas lentes de gênero dá ao direito constitucional. Ela nos permite, obviamente, construir ou desconstruir, melhor falando, esse mito da neutralidade sobre a qual o direito constitucional se edificou, né? O discurso do direito constitucional clássico, ele não é neutro de gênero, ele tem uma tendência ao gênero masculino evidente,
né? Então, quando as nossas constitucionalistas, quando o lobby do batom precisou dizer no inciso 1º do artigo 5º homens e mulheres, era porque até então a construção do direito constitucional era masculina. Então, essas potencialidades que a gente vai ganhando em assumir aí essa lente de gênero no direito constitucional. Não sei se a Cris e a Flávia concordam comigo. É isso, Melina. Eu acho que o importante, Marta, na reflexão, é saber que o Supremo Tribunal Federal... Posso só fazer um parênteses? Eu coloquei aqui no chat um artigo que eu publiquei quando eu falei que foi uma decisão manca. Aí eu exploro um pouco mais nas discussões do artigo porque que eu considero manca, tá? Excelente. Então, deixa eu devolver a ideia é porque o próprio Supremo Tribunal Federal também está com dificuldades de lidar com essa inexistência de uma teoria que o habilite para esse tipo de discussão. As discussões, na verdade, precederam a reflexão teórica, filosófica e até epistemológica do constitucionalismo feminista entre nós, né? A gente começa a notar... Cris, posso só falar uma coisa que eu esqueci de falar? Desculpa te cortar, mas é que tem tudo a ver com isso que a Marta falou da decisão ser manca. Mesmo os bons votos na decisão da questão dos transgêneros são votos que ainda usam, por exemplo, masculino, plural, para designar todo mundo. Né? Então, veja assim, mesmo os bons votos ainda tem... Esse é um pequeno exemplo, só que eu queria ter dito e esqueci aqui na minha resposta. Desculpa te cortar, Cris. Eu acho que a gente está muito longe ainda da construção desses elementos. E é por isso que tanto nos empolga, né, como doutrinadoras, eu brinco, e as jovens acabam se empolgando mais porque sabem que vão ter mais tempo para construir isso ao longo do tempo. E nós, né, que já estamos ali no meio da caminhada, vamos dizer assim, nos empolgamos porque nós somos interpeladas todos os dias pelas nossas masculinidades, né? Então, eu, por exemplo, sou uma mulher que comecei a estudar feminismo 4, 5 anos atrás. Ou seja, por que isso não vem, né, de tempos mais remotos? Por que quando eu entrei na faculdade já não me apresentaram essa dúvida? Cadê as professoras? Não me disseram o que as constituintes tinham feito, nem que tinham. Eu não sabia quantas eram as constituintes, né? A gente estuda os anais e eu sou uma pessoa que me dedico ao direito constitucional diuturnamente durante, né, mais de metade da minha vida e não conhecia nem esse trabalho, nem essas reflexões. Então, isso é a nossa empolgação com esse tema. E agora, em relação a esse olhar de gênero, a esse olhar, mudança de linguagem, tem coisas que nem tem nome ainda. Quando a gente vai construir decisões, quando a gente vai construir artigos, a gente tem que ficar, meu Deus, eu estou parecendo a Emília do Monteiro Lobato, tendo que inventar palavras, porque elas não existem, elas não eram necessárias para os discursos hegemônicos, né? Elas não eram necessárias para os discursos masculinos. Muito obrigada, Marta, pela sua reflexão, pelo compartilhar do seu artigo com o professor Danilo. Um grande beijo, professor Danilo, meu colega lá no CEUB. Eu sei que ele é professor aí no IDP também, mas ele é meu colega lá no CEUB também. Então, agora, Nicole, o que você leu e gostaria de conversar conosco aí sobre o que os textos te instigaram? Boa tarde, professora Cristiane. Eu queria começar minha fala agradecendo pelos caminhos que vocês travaram e desbravaram por nós, mulheres, até aqui. A professora Melina, ela falou sobre plantar sementes. E essa semana vocês plantaram novas sementes, ao menos em mim. E acho que falo também pela Marta e pela Raquel. Se não plantaram, vocês regaram sementes que já existiam. A questão da necessidade da gente transformar como a gente entende e como a gente constrói a interpretação constitucional, integrando uma perspectiva de igualdade de gênero na própria hermenêutica constitucional. E aí eu fui buscar, no caso eu procurei pela professora Melina, e eu assisti uma entrevista dela no ano passado, em que ela fala que toda a Constituição pode e deve ser interpretada à luz da igualdade de gênero. E não só aquelas pautas que eu vou aqui chamar, acho que na época ela chamou de óbvias, mas também outras pautas. Na entrevista ela dá um exemplo sobre a possibilidade da gente interpretar, por exemplo, a divisão das competências entre os entes federados à luz da igualdade de gênero. Eu acho que seria interessante a gente conversar e ouvir um pouquinho sobre isso nesse espaço agora, hoje. Obrigada. Essa eu gostaria de responder, Nicole. A questão da hermenêutica constitucional feminista, ou mesmo do olhar de gênero, né, que empolga a interpretação constitucional latíssimo sensu, é exatamente perceber que todos os temas constitucionais, né, sejam aqueles temas do direito constitucional clássico,
seja o que antes era considerado do direito constitucional periférico, algumas questões, eu vou falar do direito à creche, né? Muitas vezes ficava confinado numa ideologia socialista, assistencialista. Não, esses temas eles têm que ser trazidos da periferia do direito constitucional para o centro, porque eles importam para a economia, para as trabalhadoras, para a divisão sexual do trabalho, para o avanço, né, das necessidades femininas no ambiente sociopolítico. Então, é muito importante que a gente olhe, por exemplo, o federalismo a partir de uma outra alternativa, de uma outra perspectiva. E aí eu trago o que sempre foi considerado muito a alternativa, e aqui eu vou colocar assim, feminino, como alternativa que não era vista pelo constitucionalismo clássico, que era masculino, né, só nesse sentido da dicotomia, o federalismo cooperativo, porque cooperação, diálogo, é sempre considerado algo mais soft, né, do que se está acostumado dentro do ambiente, vamos dizer assim, mais competitivo ou mais clássico do exercício de poder, o federalismo cooperativo como uma visão dessa ideologia que mistura não apenas essa repartição de competências como o olhar de que essa sociedade é formada, para dizer o menos, de homens e mulheres. Então, essa repartição de competências entre os entes federados vai nos jogar para as localidades periféricas, e nas localidades periféricas eu vou encontrar mulheres invisibilizadas, que não eram consideradas, e nessas invisibilidades, e eu estou falando só do primeira linha ou da primeira exclusão, que é homem e mulher, né? Tem toda a questão do gênero, tem toda a questão da consideração da autodeterminação do próprio corpo e atitude, depois a gente vai para a questão da raça, da etnia, da origem, vamos dizer assim, etnográfico-cultural, depois eu vou para a questão econômica, né, das classes sociais ABCDE, depois eu vou para as intelectualidades, que são as formações, que é formado. Então, a gente tem tantas clivagens, Nicole, que os temas clássicos precisam ser vistos, e sabe qual é a boa notícia? Que esse olhar que vai, vamos dizer assim, forçar o olhar de gênero, ele vai ter como consequência também fomentar esses outros olhares, né? Então, vai trazer a mulher negra, vai trazer a mulher índia, vai trazer a mulher pobre, vai trazer a mulher analfabeta, a mulher da periferia, entende? Ou seja, ela não vai vir só uma mulher branca, só uma mulher poderosa, só uma mulher estudada e suficiente. Ela vai trazer todas as mulheres. Isso é bem legal dentro desse olhar. E a gente já tem feito esse deslocamento. Não tem ainda muita coisa escrita, mas eu acho que o movimento ele está mais prático, Flávia. O que você acha? Mais prático do que teórico, né? Eu acho que, na verdade, assim, por isso que eu até te pedi para falar algumas vezes, Nicole, sua pergunta é incrível. Eu sei que a professora Melina, a professora Cristine falou de forma maravilhosa. Ai, gente, é muito contente para mim. É um final de noite, um final de dia muito contente estar aqui com vocês. Mas, assim, algumas questões que eu gostaria, assim, só de salientar. A primeira questão é, somos a maioria. E o constitucionalismo é um fenômeno, de algum modo, de proteção de maiorias, mas também frente a grupos vulneráveis. E somos vulnerabilizados. Então, se a gente pensar o constitucionalismo na sua história, nós temos que lembrar desses parâmetros, sabe, Nicole, Melina, Cristine, André. Talvez isso nos mereça alguma atenção. De que forma nós vamos compatibilizar maiorias e vulnerabilidades? Essa é uma questão do milhão, mais uma das questões do milhão. Eu adoro perguntas difíceis, tá, gente? Inclusive aquelas que são insolúveis, assim, viver como, né? Com perguntas difíceis. Por isso você é pesquisadora e professora de direito constitucional, né? A gente adora encontrar problemas complexos. Muitos anos de pesquisa para responder. Não é? E não responde, né? Você passa a sua vida toda e não responde, né? Eu gosto dessas questões. Fala, André. Uma breve interrupção. Só para registrar a presença também de algumas pessoas queridas que estão aí no Fala, André. Quem? Uma delas é a Carol Caputo. Ah, Carol. Não está presente. Quem mais aqui? Carol, você está por aí? Mas eu estou só aprendendo, eu estou assim, ansiosa pelo fim da fala da professora Flávia também, que eu acho que está indo num rumo muito interessante, mas eu não me sinto apta a acrescentar ainda. André, obrigada pelo carinho. Nós é que agradecemos, viu? Sua presença também é muito importante aqui para o evento. Inclusive, a Carol fez um dos prefácios, né, de uma das, se eu não me engano, foi do segundo volume, né, da obra.
do Constitucionalismo Feminista. Eu fiz, acho que a Então, também é apresentação uma do primeiro, Do primeiro, né? Do primeiro. Também é uma pessoa que tem lutado aí por esse espaço, e acho que merece também ter sua voz aqui, viu? Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, André, viu? Fábio também, Cristina e Merina são amigas, né, que eu considero amigas muito queridas, então é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui também, gente. Flávia. Então, só uma segunda questão que eu queria trazer um pouquinho para vocês, para a gente conversar um pouco também, se refere à natureza, por exemplo, o federalismo cooperativo, como nós sabemos, né, tem sua origem na Alemanha, né? Diversamente do federalismo, né, competitivo, que é o federalismo americano, por assim dizer, né, a Norte América, por assim dizer. Mas o que é interessante, nós mulheres, de algum modo, nós somos mais forjadas para a cooperação, a colaboração e a solidariedade. Seja por questões culturais, seja por questões filosóficas, seja por, enfim, por criação mesmo, muitas vezes. E nós precisamos, muitas vezes, desse sentido deliberativo. Se a gente estuda os deliberativistas, eu vou falar Sheila Ben-Habib, muitos deles maravilhosos, eu adoro democracia deliberativa. Nós somos forjadas para esse tipo de habilidade. E isso é necessário para o constitucionalismo. Porque o constitucionalismo, além dessa questão da vulnerabilidade versus maioria, como eu estava discutindo agora há pouco, ele também é, de algum modo, um acordo de vontades. E um acordo de vontades que precisa ser dialogado. Então, nós não temos apenas questões importantes para falar do ponto de vista das nossas preocupações individuais, mas também por uma forma específica de raciocínio. Que pedagogicamente, psicologicamente, é feminina. Eu gosto de colocar isso, na epistemologia feminista existem algumas angústias, né, que geram essa dicotomia, masculino, feminino, etc. Mas eu gosto de trazer para o nosso chão de fábrica, ou seja, onde nós estamos no direito hoje? Onde nós estamos no direito hoje, tudo que não era o modelo competitivo ou o modelo estritamente, vamos dizer assim, compartimentalizador, era considerado inútil, romântico, fora, marginal, não convencional, ou seja, não estava padronizado naquela convenção. Então, a inclusão das mulheres, seja porque elas foram inculturadas para ser assim, já estressa esse debate. E isso é bom, isso é importante, né? Então, eu peço sempre licença às teóricas dos feminismos para falar assim, gente, eu sei que não precisa ser assim e eu vou conseguir criar meus filhos e vocês, suas filhas e todos nós uma sociedade em que as pessoas vão respeitar as próprias vocações. Tem gente que tem mais vocação para cooperação, tem gente que tem mais vocação para competitividade. Hoje, independentemente do gênero, a gente cria as crianças pequenas assim. Mas não foi a nossa realidade. Nós fomos criados para mulheres serem de um jeito e homens serem de outro. O grande problema é que as mulheres sempre foram marginalizadas por esse jeito que foi imposto a elas, independente se isso era natural ou não, e os homens sempre foram exaltados por esse jeito, que também muitas vezes é sofrimento, porque eles não têm vocação para aquele tipo de debate. Então, o que eu quero dentro dessa estrutura é a gente também abrir mão dessa necessidade de estarmos sempre, né, tendo que nos livrar das nossas próprias vidas. Não, as nossas histórias vão ser contadas a partir das suas gerações, né? E acho que a gente agora entra no debate querendo trazer nosso pacote que a gente veio com ele. Fala, Flávia. Eu vou falar um pouquinho, eu sei que a Melina também está louca para falar, que sabe, né? Quando a coisa surge, a gente não aguenta. Mas veja uma coisa, Cris, o alto grau de sucesso das emendas parlamentares, das emendas constitucionais, das emendas à Constituinte das mulheres, das nossas congressistas. 80% o lobby do batom foi bem sucedido. Foi o maior sucesso em termos de lobby regulamentado. O que é causa-consequência? Isso que a gente pode discutir. Até que ponto elas sabiam que o que elas proporiam seria bem sucedido, que isso é um lobby de estratégia muito, muito feminino, do ponto de vista do gênero, né? Mas também o que elas sabiam negociar para ter esse sucesso. E o que a gente é tratada, nós somos forjadas na negociação e na deliberação. Assim,
né? Embora adoraria desconstruir essas questões de... Por exemplo, eu sou uma mulher que gosta de futebol, tá, gente? É um negócio horrível. Eu tenho voz grossa, gosto de futebol. Esse foi um inferno isso na minha vida. Gosto de coisa de menino, adoro conversar com os meninos. Assim, meu papo é com os moleques, sabe? Sempre foi. E sempre foi difícil a minha vida por conta disso. Eu já tenho essa voz grossa, né? Então a vida não é fácil. Então, mas de que forma esse trajar nos traz também possibilidades? A gente pode conversar um pouco sobre isso. Acho que é possibilidade para o mundo, né, Melina? Você gostaria de falar? Vou deixar a Melina para falar. A Melina, que é mãe de meninas. Não é? Eu anotei aqui algumas coisas. Eu vou começar ali da pergunta da Nicole, daí vou fazendo um passeio e acabo nessa última provocação. Mas, Nicole, eu primeiro queria te agradecer pela sua generosidade de falar aí que plantamos sementes. Assim, em especial nesse momento que a gente vive, né? É sempre muito gostoso receber essas demonstrações, mas em especial nesse momento, porque assim, nós não estamos vivendo, né, um momento fácil, então, para a gente estar aqui, né, e a gente organiza já toda a logística das crianças, de não sei o quê, porque eu tenho um webinar para estar. Então, é muito bom saber, né, que, enfim, que todo o nosso esforço, todo o nosso sangue, o nosso suor tá regando aí essas sementes. Realmente fico muito feliz e tenho certeza aí que a professora Cris, a professora Steph, a professora Flávia, que estão também adiante disso, são grandes responsáveis aí por essa inspiração. O que eu queria te falar, que é algo que, enfim, eu, né, sempre aprendo quando escuto especialmente a professora Stefânia, que é essa ideia de quando a gente põe essa lente de gênero na frente dos nossos olhos, torna-se impossível retirá-la depois. Então, é impossível para mim hoje não ler todos os 250 artigos da Constituição com essa percepção. Desde os temas que às vezes são os temas mais burocráticos e áridos, que às vezes parecem, né? Repartição de competências, como é que isso pode ser? Claro que tem. O Supremo discutiu isso, proteção no mercado de trabalho da mulher, o Estado pode ou não pode ter uma interpretação a favor dessa proteção específica local é fundamental. E uma coisa que eu queria lembrar, a última condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, reconheceu isso e exigiu que o Estado brasileiro tenha um plano de desenvolvimento local para o mercado de trabalho das mulheres. Então, veja, né, existe essa necessidade desse olhar atento. Então, todos os temas podem ser vistos com essa lente, né? O tema do orçamento, fundamental incluir as necessidades femininas, né? Em matéria previdenciária, nem se fale, na questão tributária. Então, nós temos aí permeado o nosso texto constitucional e uma vez que a gente põe essas lentes, se torna impossível de tirar. Além disso, uma outra coisa que eu queria falar, que tem um pouco a ver com isso que a Flávia falou, dessa questão da cooperação, né, da deliberação, além de ser algo do qual eu acho que as mulheres, né, podem tirar muito proveito, convém lembrar que isso também não é uma opção nossa, né? O nosso constituinte desenhou isso, né? Então, queiramos ou não, tenhamos uma postura mais combativa ou não, mais aguerrida ou não, a nossa estrutura constitucional, ainda que com seus, né, múltiplos aí, reparos, né, feitos por tantas emendas constitucionais, mas o nosso constituinte nos exigiu isso, né? Isso foi fruto também muito, em parte, do excepcional trabalho que a bancada feminina fez, que era numericamente minoritária, mas em termos de alcance, em termos do que conquistou, é algo fenomenal. Hoje, quando o Chile discute, né, a sua Assembleia Constituinte com a paridade, a gente vê como com quão pouco a nossa Constituição avançou tanto, né? Então, esse também é um último ponto a se destacar. E aí, para também não monopolizar a palavra, eu queria só responder isso que a professora Cris falou ali no final. Eu, mãe de 2 meninas, né, sempre me lembro da triste estatística de que o Brasil é um dos piores lugares para se nascer e crescer mulher, né? E isso tem tudo a ver com o direito constitucional, porque toca, em primeiro lugar, a autonomia corporal.
Enquanto nós não tivermos uma leitura da liberdade compatível com o gênero na Constituição, em que as mulheres possam decidir sobre o seu próprio corpo, não será um lugar adequado para meninas e mulheres crescerem plenamente. Uma outra questão que também é constitucional, que é o combate à violência de gênero, né? Muitas vezes as mulheres, enfim, estão, né, e ainda mais nesse contexto pandêmico de restrição de circulação, quarentenadas com seus próprios abusadores. É fundamental que isso seja visto como uma questão constitucional, não como uma questão penal, né? O Supremo já muito bem colocou isso quando considerou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O voto da ministra Carmen é muito potente nesse sentido e merece ser lido. Isso também tem a ver com uma outra questão que fala da subjugação de gênero, que é num recorte interseccional de mulheres e meninas. O Brasil tem um alto índice de casamentos precoces. Nós não prestamos atenção nesse dado. E muitas vezes esses casamentos precoces são para fugir de lares abusadores, violentos, que mostra como esses temas têm relação. E o quarto e último ponto, que também é constitucional e também suporta essa triste estatística, é a falta de acesso à educação. O direito fundamental à educação se cumpre com desigualdade para homens e mulheres no Brasil, para meninas e meninos. Portanto, de fato, se a gente considerar só essa pesquisa, só essa lente, vejam como as estruturas constitucionais, que ao mesmo tempo sustentam esse cenário de desigualdade, podem também elas terem o potencial de transformação dessa triste realidade. Porque eu não vou, e tenho certeza que nenhum de nós e nenhuma de nós aqui se conforma com esse fato. Não é só porque eu tenho 2 filhas mulheres, também porque eu quero que as minhas meninas vivam num lugar melhor, mas que a gente não pode deixar, obviamente, esse legado às gerações que estão vindo. Para mim, o mais legal disso, porque ao contrário da professora Melina, eu sou mãe de 3 meninos, né? Aqui em casa só eu de mulher. Então, é muito legal ver como é possível já na primeira infância, como é possível nós tratarmos sem tabus, né, dessas questões de como conviver numa sociedade plural, como conviver respeitando a sua própria essência, né? Ou seja, não é chorar é coisa de menina, né? Se você é uma pessoa sensível, uma criança sensível, você vai ser mais chorona, e isso é importante para o seu desenvolvimento emocional e para você ser um adulto forte. Né? Então, eu acho que essa é a grande quebra. E o constitucionalismo feminista foi que me ajudou a ver essas coisas. Flávia, posso, antes de você falar, já passar para a Raquel? A gente já está às 18 horas. Só para contar uma coisinha para você. A Raquel faz a pergunta e eu passo para você responder. Não, mas é rapidinho. Eu não tenho filhos. Ah, tá vendo? Olha, eu sou uma mulher que exerce o direito de não ser mãe. Isso é excelente, ou seja, a nossa sociedade ela tem que poder acolher sem, né, pressionar a professora Flávia, sem me pressionar, porque tenho 3 filhos. O que eu escuto bastante é que eu tenho filho demais para tentar ser uma constitucionalista, né? Então, olha isso. É porque eu achei importante. E eu ouço muito que eu faço muita coisa porque eu não tenho filhos. Não tenho filhos, então, pois é. Então de assim, qualquer forma, a sociedade nos julga, de trabalho. Né? Eu falo assim, gente, eu tenho 3 filhos, mas lá em casa quem escolheu ter esse monte de filho é o pai, e ele que me ajuda não, ele que faz a parte dele e acho que eu que ajudo ele. Então, eu tinha que falar isso para vocês por conta dessa questão da mulher que não tem filhos, que é algo muito interessante, assim, do ponto de vista social e complexo. Vamos lá, Raquel, então... somos toda ouvidos. Nossa, eu acho que eu sou muito sortuda de ter sido a última, porque, enfim, a cabeça está muito mais cheia de coisa para perguntar, para pensar, é até difícil organizar. Eu também adoro futebol, Flávia. A minha dificuldade é conciliar o EFA masculino, feminino, futebol masculino, feminino com trabalho, né? Porque é no meio da tarde. Mas, né? Assim, a gente vê melhores momentos. Também não tenho filhos por opção e é incrível como que a gente tem que se justificar o tempo inteiro, né, para as pessoas, para a família, para a sociedade, e realmente é isso que você falou, parece que a gente tem mais tempo, mais energia porque a gente não tem filho, sendo que isso não é questionado da mesma forma para um homem que é pai ou não, né, mas enfim, isso é debate batido, a gente compartilha, né, é linda essa sororidade acadêmica que a gente complexifica isso, que a gente quer fazer isso, né. Em relação à hermenêutica feminista, é isso que vocês falaram, né? Uma vez que você tem contato, ela fica para sempre, e tudo tem uma visão diferente. E eu achei incrível porque, enfim, por ser mulher e branca, inicialmente eu tive contato com a hermenêutica negra, né? Que é também, assim, uma coisa pujante, incrível,
para se ler a sociedade mesmo, e não só ler, se construir políticas públicas melhores a partir disso, né? E quando eu comecei a ter esse contato, para mim parece que essa perspectiva feminista, negra, das várias vulnerabilidades que têm que estar presentes e que não estão no direito constitucional, é como se fosse uma evolução daquilo que surgiu como direitos e garantias fundamentais. A gente precisava de mais coisa para aquilo realmente acontecer, para aquilo realmente ser o que a gente espera que ele seja, né? Porque o direito constitucional ele nasce como algo revolucionário no sentido de que ele vem para tentar organizar melhor a nossa coletividade, né? E ele veio para ficar, e a gente está aprimorando e lapidando. E a hermenêutica feminista ela surge isso como uma lapidação da ideia original de direitos e garantias fundamentais. Enfim, muita coisa. Mas uma coisa que é impressionante é que, mesmo nós, entrando em contato e sensibilizadas com isso, é difícil virar o chip, né? Assim, a gente começa a estudar hermenêutica hermenêutica constitucional com Larens, enfim, com a intenção original do legislador, com a interpretação conforme a Constituição, essas coisas, mas, assim, é sempre difícil, rapidinho, de só uma fato, coisinha, colocar... do legislador, percebem? Isso. Do legislador. Tá vendo? Assim, Um mens mesmo legis, um mens legislatório, só isso, desculpa te interromper. Não, interrompa, por favor. É sempre difícil, né? Então, nossa, realmente, como a Nicole falou, muito obrigada por terem trilhado esse caminho das pedras que a gente ainda está trilhando, mas que a gente já pegou muita coisa construída graças a vocês. Em relação aos espaços, outra coisa que a Flávia falou que me chamou a atenção, né, sobre essa questão da mulher ser vista como aquela pessoa que, de fato, é mais cooperativa, colaborativa. E aí, se a gente pegar uma visão antropológica, histórica da formação das sociedades, a gente observa que isso vem muito graças à construção da função social de cada gênero, né, na sociedade. Tem até um livro bem interessante que faz uma abordagem assim, histórico-antropológica sobre a função mulher-homem, né, sobre como que a gente incorpora várias funções sociais a partir do momento em que a gente nasce como tradicionalmente mulher ou homem, que é o Cálice e a Espada, não sei se vocês conhecem, que traz justamente essa construção do que representa uma sociedade matrilinear e uma sociedade patrilinear na vida das pessoas. E faz uma abordagem histórica. Achei bem interessante. Sobre a questão da construção dos espaços para as mulheres, eu queria sair um pouquinho e problematizar com vocês como que vocês viram a ascensão da Simone Tebet e como que foi, né, a ascensão e queda dela, né, como assim, porque no meio parlamentar a gente, por mais que a gente tenha crescido muito, né, hoje em dia a gente tem muito mais congressistas, mas parece ainda ser sempre uma concessão, né? A forma mesmo como foi a votação da Simone Tebet, né, os outros que estavam ali pleiteando aquela vaga da presidência, se abstendo da própria candidatura em prol da Tebet, tudo isso, enfim, é um momento de sensibilização para a importância da mulher numa posição de comando, numa posição tradicionalmente do homem, mas é sempre uma concessão, sabe? Enfim, acho que eu falei muita coisa, não sei se eu fui tão propositiva, desculpa. Raquel, vou até provocar a partir da sua pergunta em relação a essa ocupação de espaço na cúpula de poder para dizer que onde a pesquisa empírica, né, de dados, ela é muito, muito bem hoje realizada. Temos vários institutos que realizam e que trazem, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, né, sobre dados sobre mulher na política, mulher no mercado de trabalho, mulher. Faz uns 10 anos que eu diria, mas nos últimos 5 isso se intensificou, como se não fosse possível mais a gente esconder isso da realidade da sociedade. Então, essa questão da mulher no poder me leva a uma outra pergunta que eu gostaria de compartilhar com as professoras. E se a professora Estefânia estiver aqui nos escutando, eu gostaria também de ouvi-la. A questão especificamente de precisarmos de aceleradores históricos para estarmos na cúpula de poder, porque nas bases, onde é meritocrático, onde o direito de estudar e de ter igualdade de formação dos homens, né? Era uma luta isso, né?
vocês aí, né, que receberam a escola, que receberam o direito de ir para a faculdade, isso no início do século XX era uma luta histórica das sufragistas, inclusive, era o direito ao voto e educação, de poder ir para a faculdade, de poder estudar. E as mulheres da década de 30, portanto, nossas avós aí, de alguma forma, se vocês escutarem ela com carinho, às vezes elas são brilhantes, mais brilhantes até que os nossos avós, mas aparece o nome do avô, e não o nome da avó. Ela fez a faculdade junto, estava lá, se conheceram dela, foi cuidar dos filhos, e os avós foram brilhar, né? Então, estou só falando porque são gente viva, que está com a gente, né? Década de 30, que nasceram aí em 20, 30, 40, e que viveram essa realidade. Então, o direito de estudar, de poder ter igualdade de chance, nos fez o quê? A gente ocupou os espaços inferiores e médios da sociedade em termos de poder, né? Então, entramos nos concursos públicos mais difíceis, em maior número que os homens, somos mais inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. Onde é que nós não estamos? E por isso a luta do constitucionalismo feminista, na minha linha de pesquisa, é mulheres no poder. Que poder, professora? Todos, né? Desde a cúpula do Poder Judiciário, estudando cadê as mulheres dos tribunais superiores, cadê as mulheres do Supremo Tribunal Federal, até chegar no Congresso Nacional e na Presidência da República. Então, essas lutas hoje, elas têm um nome. Eu até escrevi meu último artigo sobre isso, que é violência política de gênero, né? As mulheres são afastadas através de mecanismos cruéis, criminosos de violência. É uma violência política, portanto, às vezes ela é sutil, né? Às vezes a gente ainda tem que entrar com um processo para os homens perceberem que não dá para chegar por trás e pegar no nosso peito e achar que está tudo bem, né? Ou seja, isso eu não consigo nem explicar, né? Eu fico tão avassalada por essas coisas. Então, quais são as dificuldades de estarmos na política? Por que não estamos ainda ocupando esse espaço naturalmente? E a segunda pergunta que faço, já também provocada pela da Raquel, é: precisamos das cotas? O que vocês acham das cotas? Vai lá, Cristina, eu vou responder. A Melina está agoniadíssima, a Melina está assim, pulando, né? Mas acho que são duas questões assim. Essa pergunta é para todo mundo. Falou. Não, eu vou deixar. Não, e é para todo mundo, claro, mas assim, o professor Fábio nos deixa agora. Muito obrigada, Fábio, pelo espaço. De verdade. Obrigada. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Você é rápida e certeira, como diriam aqui. Como diria o Nordeste, rápida e arrojada. Então, duas coisas assim que me surgiram da pergunta da Raquel e da tua provocação, Cristina, é o seguinte: por exemplo, eu faço parte de uma carreira de Estado feminino. Eu sou advogada da União. A advocacia pública é uma carreira feminina por excelência, né? Todos sabem disso. O André, que é procurador federal, também sabe disso. Já tivemos uma advogada-geral da União, né? A doutora Grace. Uma. Mas a nossa história também é curta, então vamos nos permitir essa, né? Em termos estatísticos. Mas vamos à questão acho que a gente pode problematizar a questão em primeiro lugar, até que ponto mulheres no poder significam pautas feministas? Porque nós já tivemos uma oportunidade muito gloriosa no Brasil. Há uma foto com a Alcione, famosíssima, né? Presidenta da STF, presidenta da República, procuradora-geral da República e advogada-geral da União. Se isso não é poder, eu não sei mais o que representa na nossa ordem constitucional poder. E o que isso representou para a pauta feminina. E eu não estou julgando as agentes, eu só estou problematizando a questão, né? Que eu acho que é muito importante ser colocada à baila. Segunda questão, eu trabalho com pesquisa empírica, sabe, Cristina? É minha paixão, adoro dados. Como disse, né? Meu mundo é meio do outro lado. Então, sobre os dados, uma questão que nos surge é o seguinte: em boa parte, se nós percebemos os índices globais de acesso à educação, faculdade e etc., nós já temos um incremento tremendo nas duas últimas décadas de acesso às mulheres, a despeito de realidades muito complexas, como, por exemplo, o Oriente Médio, ou a própria Ásia, etc. Mas a questão não é essa, a questão é de que forma nós fazemos com que essas meninas sejam educadas e ocupem espaços de poder. Porque os índices são impressionantes, assim. O índice de educação feminino nas últimas décadas é algo assim de abrir os olhos, sabe? Só que até que ponto? Uma terceira questão. Até que ponto nós vamos conseguir trazer... O meu texto para o Constitucionalismo Feminista, a primeira edição, foi sobre Meu Corpo, Minhas Regras. Por uma questão muito simples. A questão do consentimento, né, conjugal para a questão da esterilização voluntária. Bobagem, né? Coisa besta.
20 anos. Chegou no Supremo, não aconteceu nada. E mesmo nenhum mecanismo institucional nos consegue levar a isso. Ou seja, tem problemas muito sérios. Mas, assim, eu tinha que lembrar para vocês que nós chegamos aos espaços de poder. De que forma nós convertemos isso em poder feminino é algo muito complexo. Mais do que isso, Flávia, acho que a nossa reflexão tem que ser: nós chegamos pontualmente, né? Batemos aquela foto, mas isso não era consistente, né? Quantas mulheres naturalmente estão disponíveis que eu falo com boas redes, né? Geralmente, boa formação nós temos, mas boas redes, boas condições de assumir esses espaços sem abrir mão das suas vidas ou sem sofrer, né, com a violência política de gênero. Posso contar uma coisa extra da violência política de gênero? Claro. A gente não faz parte do happy hour e da cervejinha. É isso. Me disseram isso, já falou, Cristiane. É real mesmo. Para nos forçar algo que não é natural para vocês. Para andar na política, vocês têm que sair para o happy hour e têm que sair para jantar. Eu fiz, na verdade, nós temos que participar da agenda de vocês a partir das nossas condições totais. Não é do jeito que vocês faziam antes. A gente vai mudar esse jeito, porque nós somos também diferentes a partir de agora, né? Quando o professor André Rufino chegar, presidente do Brasil, ele vai indicar metade dos ministros sempre mulher. É disso que estamos falando, né? Quando se chega ao poder, se sensibiliza para essa história. Nesse ponto, professora Cristine, eu fui fazer uma pesquisa essa semana, coisa rápida. A gente ainda tem muitas cadeiras a serem inauguradas por mulheres. A gente nunca teve uma presidente do Senado, a gente nunca teve uma presidente da Câmara. E aí, falando da nossa profissão, a gente nunca teve uma presidente da OAB. É uma galeria de homens brancos. Assim, eu já imaginava isso, mas eu não deixo de ficar abismada com isso. Então, assim, acho que a gente já caminhou muito desde 88, isso é fato, mas eu acho que para que a gente concretize o que diz mesmo o inciso 1º do artigo 5º, a gente ainda tem uma estrada longa pela frente. Melina, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar essa estrada, Melina? O que é que a gente pode fazer para melhorar essa estrada? Exatamente. Vamos lá, a pergunta para você é sempre difícil. Bom, se a pergunta da Flávia anterior era de $1 milhão, essa é de 100 milhões, né? Porque... Mas, honestamente, eu sou uma otimista por natureza. E eu acho que estarmos aqui juntas discutindo isso já é um grande passo para a gente pensar esses temas. Algumas coisinhas só que eu queria pontuar que eu acho que são bem importantes. A primeira delas, a Flávia muito bem colocou, mulheres no poder não significa um poder feminista, né? Vamos, a título de exemplo, olhar esta semana na nossa conjuntura nacional. A presidente da CCJ, né, na Câmara, é uma mulher. Não esperamos nada que venha dali em defesa das pautas feministas, né? Então, não necessariamente termos mulheres no poder reflitam essa, né, enfim, essa reestruturação. Muitas vezes elas também são replicadoras do patriarcado, da discriminação. Mas o fato é que é fundamental que as mulheres estejam no poder para que a gente possa ter uma chance que essas pautas cheguem. Porque sem mulheres lá, essas pautas de fato não vão chegar. Nós podemos ter, como por exemplo o professor André, que está aqui conosco, podemos ser aliados importantes e potentes nessa batalha. Mas essa batalha é nossa, a voz é nossa e o protagonismo é nosso, né? Portanto, se nós não tivermos mulheres, e não significa que todas as que chegarão lá serão feministas, mas se nós não colocarmos as mulheres no poder, efetivamente não teremos políticas adequadas. No âmbito do direito internacional de direitos humanos, tem um bordão que eu gosto muito, que é nada sobre nós sem nós. Nada sobre as mulheres será pensado sem as mulheres. Então, esse é um primeiro ponto importante e é fundamental repensar as próprias estruturas, as instituições formais e as informais em que esse poder se desenvolve, né? Toda a discussão que nós temos, por exemplo, isso que a professora Cristine falava aí dos aceleradores históricos, né? As cotas de candidaturas. Eu, particularmente, acho que nós temos que pleitear cotas de cadeiras e não cotas de candidaturas. Sim.
né? Até porque, infelizmente, as cotas de candidaturas foram altamente deturpadas aí com as candidatas laranjas, né? E a utilização das candidatas femininas para fraude eleitoral. Mas, de toda maneira, esses aceleradores, eles são fundamentais, porque as mulheres, uma vez lá, auxiliam a repensar suas próprias estruturas de poder. Então, assim, a decisão não vai ser tomada no happy hour, né? Ou ainda naquele horário que é trágico, que as mulheres, enfim, né, as que têm filho têm que sair para pegar filho na escola para não sei o quê, para não sei o quê. Os espaços foram pensados para o masculino, né? As mulheres tomavam chá enquanto os homens decidiam. E para o masculino, como a mulher fazendo tudo em casa, né? Exatamente, claro, porque tudo. Tinha essa retaguarda que propiciava, porque, obviamente, novamente, naquela ideia da divisão sexual do poder, as mulheres cabia o cuidado da casa, o cuidado do filho, né? E aí o homem fica lá adiante. Então, eu acho que é fundamental que as mulheres cheguem lá, né? Para que a gente possa ter, dentre essas mulheres, algumas vozes feministas para repensar e exigir uma remodelação desses espaços. E um outro dado que você trouxe aí, Nicole, na sua indignação, eu acho fundamental que a gente mantenha acesa a nossa capacidade de indignação, ainda que pareça muito normal não ter tido mulheres, é um absurdo que as mulheres não tenham chegado lá ainda, é quando a gente adiciona outros marcadores, né? Das mulheres negras, das mulheres trans, né? Aí, efetivamente, o cenário fica ainda mais complexo, os indicadores são ainda piores, né? Então, é fundamental porque a gente comece esse debate, inclusive pensando em incluir toda essa diversidade que o feminino traz consigo. E, por fim, uma última e rápida ponderação que eu gostaria de fazer aqui a vocês é que é fundamental, dentro desse debate, né, que a gente tenha sempre em mente aquilo que a Justice Ginsburg falava, quando perguntavam para ela, né? Mas até onde você vai? Quando você vai parar? E ela falava, eu só vou parar quando sentarem comigo no banco da Suprema Corte norte-americana mais 8 mulheres, quando forem todas mulheres no bench. E isso tiver ok, né? E não tiver problema nenhum. Né? E não tiver problema nenhum. Isso a princípio nos choca, mas a gente não se choca com um bench todo masculino. Então, nós não vamos parar enquanto o Supremo não for todo feminino, enquanto a nossa bancada no Congresso Nacional não for majoritariamente feminina. Eu acho que é isso, nós temos que manter aí, obviamente, com os pés muito no chão, mas com a cabeça sonhando alto, porque de fato, essa indignação a gente não pode perder. E eu acho, para complementar o que a professora Melina, e já está a palavra para a nossa última pergunta, professor André, que já são 18h20, professor Carol Caputo, já se prepara aí para a sua pergunta. Eu vou só falar aqui, essa questão do feminismo, né? A gente tem que levar que não é uma luta de mulheres contra homens e homens contra mulheres por espaços de poder, né? Essa fala da ministra Ginsburg, ela é muito para dizer o seguinte, olha, tem que naturalizar a presença de homens e mulheres, e a gente agora naturaliza dos homens, ocupando 100% de cadeiras, e não acharia possível que tivesse 100% de mulheres. Então, só vai acabar quando a igualdade for realmente igualdade, que não, tanto faz se tem 5 homens, 10 mulheres, 5 homens. Mas a gente está tão longe disso que a gente precisa estressar o argumento, né? Ainda vamos precisar... Eu acho que sem cotas, Flávia, a gente não vai chegar para a nossa geração, mas nós estaremos em luta permanente, né? E em vigia permanente, né, Carol? Carol, você está aí? Carol... Oi, estou aplaudindo. Da luta, parceira da resistência, para poder mostrar aos homens que estamos aqui e queremos falar, né? A gente escreve de vez em quando umas cartas, né, Carol? Só uma coisinha, gente, interessante, que muitas vezes a violência de gênero ela é tão racionalizada, ela é tão normalizada, que muitas vezes tem alerta para o que está acontecendo em meu marido. É isso. Fala, você está entendendo que isso aqui é porque você é mulher? Veja que a gente às vezes fica tão assustado que a gente não percebe, né? A gente não consegue perceber. Aí ele, muitas vezes, ele é muito sensível. Aqui em casa também acontece isso. Aí ele tipo, Flávia, você está entendendo que isso que está acontecendo é machismo?
Relaxa um pouco, porque isso é machismo, isso é uma violência contra a mulher. Ou seja, veja que loucura. Isso é tão internalizado que a gente sequer percebe. Eu achei muito importante, porque assim como a gente tem homens também que são sensíveis à questão, né? Não, e isso é o movimento mais legal, né? Que eu acho que é o movimento em que a sociedade percebe que é bell hooks, né? O feminismo é para todos. Ou seja, os benefícios do feminismo virão para toda a sociedade. Então, claro, os homens vão ter que, nesse primeiro momento, desocupar algumas cadeiras, mas isso vai ser em benefício também desses que desocuparão essas cadeiras. Carol, você está aí, Carol? Então, assim, deixa então eu fazer uma provocação finalíssima, que se não der tempo da gente debater, a gente fica com gostinho para um próximo encontro, que o André já tão bem com o Fábio, né, nos deu esse espaço, quem sabe a gente não continua numa outra rodada. Mas eu queria refletir, já fazer coro com vocês em relação a todos esses aspectos que vocês levantaram, estou inteiramente de acordo. Eu tenho vários documentos, por exemplo, que comprovam, né, com dados, estatísticas, assim, a quilos, o quanto que, por exemplo, essa maior participação feminina, né, nos negócios tem impactos financeiros mais favoráveis, na política em termos de corrupção ou em termos de leis mais bem formuladas, enfim, há muitos dados que sobram para reforçar, né, o que vocês todas estão falando. E aí a minha dúvida, como boa advogada prática, pragmática, é o seguinte: hoje, por exemplo, vendo aqui todas as carinhas, né, de quem está interagindo conosco, a gente percebe, por exemplo, que o Paulo, ou o Joaquim, enfim, ou o Vitor, são minoria, né? Quer dizer, a gente está conversando no auditório majoritariamente feminino. Então, a minha provocação para vocês, né, sobretudo a professora Flávia, a Estefânia, a Cris e a Melina, é como é que a gente ampliaria, então, esse foco de debate do constitucionalismo feminista para um ambiente que, de fato, assim, vá surtir efeito, que as nossas ideias vão se propagar. Então, aí eu queria fazer duas perguntas, ou seja, nós precisaríamos de uma nova Constituição, quer dizer, pegando um gancho, né, do que o professor do ano passado, eu já me esqueci o nome dele em inglês, acho que foi o Beckman, nem sei mais, mas enfim, trouxe aí toda uma discussão, a gente ficou super refletindo sobre isso, quer dizer, o Brasil precisaria de uma nova Constituição construída não só por aquelas pouquíssimas constituintes que brigaram, foram muito bem sucedidas, mas talvez por uma metade de perspectiva de mulheres editando de fato o texto constitucional, ou nós conseguiríamos de alguma outra maneira incentivar o uso dessa lente que a gente tanto fala, né? Quer dizer, a gente teria que investir então na lente e não no próprio conteúdo em si. Eu queria que vocês também pensassem um pouco em voz alta sobre isso, porque é uma coisa que eu confesso que ainda sou muito insegura, talvez porque eu também preciso avançar aí nessas leituras do constitucionalismo feminista com mais garra. Só me falta tempo, porque no fundo a gente no dia a dia, né, sobretudo nessa pandemia, tem se dedicado ao que consegue. E isso só reforça tudo que a gente tem dito, né? Como é que a mulher está sobrecarregada, enfim, como é que a gente tem que redistribuir várias questões aí que pesam sobre essa carga de gênero, né? Mas, enfim, é uma última provocação, eu sei que a gente está estouradíssima no tempo, queria agradecer também a chance de perguntar aí para vocês, tem poucas oportunidades, então, se der tempo, a gente aí avança, né? Senão, não tem problema, viu? Vamos lá, Carol, claro que dá tempo. E falar nisso, agradecer, né? Nominalmente aqui, eu estou vendo os quadradinhos ao Daniel, ao Vitor, ao Joaquim, ao Paulo, né? Que vieram, o Arthur, temos bastante, assim, alguns meninos aqui, né? Homens que vão nos ajudar a refletir sobre essa participação. Essa é sempre uma preocupação. Primeiro porque, desde a escola, todos os meus melhores amigos, todas as pessoas com que eu fazia grupo, na faculdade era eu e 3 meninos, daí depois, na vida profissional, fui para o Supremo, era sempre maioria na assessoria de homens, então, e tive 3 filhos, né? Ou seja, a vida me presenteou com um mundo muito mais masculino, a ponto de eu não conseguir sequer perceber essas fragilidades, né? Porque eu estava tão inserida naquele mundo, ou me sentia tão inserida, e essa fragilidade, ou seja, essa vulnerabilidade, ela veio quando eu me senti uma mulher, né, mãe numa gravidez de alto risco aos 40 anos de idade, né? Minha gravidez de gêmeos foi uma gravidez de alto risco, eu não tinha planejado, e eu fiquei em casa 11 meses. Ali eu me solidarizei, né? Imagina, uma pessoa com uma vida ativa, professora, assessora, milhões de grupos de pesquisa, viagens marcadas para aquele ano inteiro, fica em casa por ordem médica para poder sustentar uma gravidez que eu nem tinha planejado, portanto, não era assim tão desejada.
foi muito amada, muito festejada, mas não tinha sido planejada. E aí eu me percebi, me solidarizei com a causa feminina, né? Foi ali que eu comecei a entender a dor de algumas mulheres, as escolhas que algumas mulheres faziam, não faziam, enfim. E aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que o olhar de gênero é o caminho, né? O olhar do que o papel da mulher representa, porque depois que as crianças nasceram, com 2 meses, eu já tinha ficado em casa, né, 7, 8 meses, e com 2 meses eu queria ir embora para o trabalho, vamos embora, eu quero levar esses meninos para o Supremo. E o olhar das pessoas, eu voltei para o CEUB, né? Para o CEUB eu fui, para os grupos de pesquisa, eu não aguentei e fui. Mas as pessoas me olhavam como se eu fosse uma assassina de 2 crianças que eu tinha deixado em casa, mega ultra blaster na parada, por 2 avós, o pai, e mais não sei quantas babás e não sei quem. Então, assim, era muito engraçado como ali eu fui percebendo que botavam o dedo na minha ferida feminina para falar assim, olha, essa sua escolha está errada, você devia estar em casa com seus filhos, né? Então, essa percepção, e aí o constitucionalismo, né, fui em busca das constitucionalistas para poder ver como elas viviam isso, né? E fui percebendo, Flávia, que muitas delas acabavam entrando neste mundo e fazendo opções claras pela não maternidade, ou pelo não casamento, ou a gente tem que escolher alguma coisa, não dá para ter tudo. Então, ou eu vou me casar e ter uma vida pessoal, ou eu vou... Não, né? Você pode fazer que escolhas quiserem, porque, na verdade, os ambientes masculinos de exclusão é que tem que ser modificados, e não a gente se modificar na vida, na escolha, na própria sociedade, para poder ingressar. Então, Carol, e você sabe muito bem disso, já conversamos outras vezes, eu acho que os homens, na verdade, eles são essenciais para o constitucionalismo feminista dar certo, porque a sociedade é formada por homens e mulheres, só para falar do sexo biológico, né? Depois, então a gente precisa incluir esse debate, e eu, por exemplo, eu não estou dedicada a essas questões que a gente está conversando aqui, isso são os meus pitacos. O meu estudo é epistemologia constitucional feminista, história constitucional feminista. Agora eu estou na dogmática constitucional feminista, ou seja, criando os pressupostos de uma dogmática, legislação, doutrina e jurisprudência, que embasa uma fundamentação jurídica da ponta, ou seja, lá da petição, da decisão, do parecer, do que for ser produzido. Então, esse é o meu esforço, né? E o meu diálogo com homens, ele é forçado. O André sabe do que eu estou falando, ou seja, eu forço para entrar e para a gente conseguir essa interlocução, né? Claro, com todo o doce, né? Eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, combativa, então jamais eu vou ser deselegante, porque eu não sou deselegante e não vou mudar minha natureza, porque os homens gostam de quem bota aquilo na mesa. Não vou mudar meu jeito de ser, mas com o meu jeitinho, com a minha, né, com a minha estrutura, com a minha voz, com a minha potência, eu vou entrar nesses espaços de poder. E isso eu estou falando na primeira pessoa, porque essa primeira pessoa também é coletiva, somos nós, somos eu, somos Melina, somos Carol, né? Somos Flávia dentro desse espaço. E com isso eu já espero ter respondido, Carol. Sem eles a gente não vai, mas a gente com jeitinho vai conseguir chegar neles. Eu sei que você gosta desse jeitinho também. É um pouco de sedução constitucional. Sem dúvida, Cris, mas a minha dúvida eu tenho essa certeza, essa convicção, mas como chamá-los para esse debate, né? Esse acho que é o nosso grande desafio, né? Como seduzi-los, atraí-los mais, porque não é que a mulher precise do homem porque ela é fraca, não é isso, mas é porque eles... Nós queremos estar com eles, né? Os espaços estão com eles, então eles têm que ceder, então a gente tem que negociar, como também a Flávia disse, a gente é forjada já nesse caráter, mas, ou seja, como que a gente vai encontrar meios... Eu acho que você já está dando a resposta, Carol. Mas você reescreve a Constituição ou o que a gente tem lá a gente já usa como arma e só investe na lente, no uso da lente? Não vamos mexer nisso, porque pode ser que a gente volte lá para a década. Olha, eu acho que eu, a Carol e a Melina, a gente está bem certa na mesma coisa. Deixa tudo que está aí com o Supremo, com tudo, gente. Mantém isso aí. A gente não consegue outra carta de 87, 88 como essa. Não consegue. Esse momento histórico não é esse. Desculpa, mas assim, eu estou me antecipando a todas vocês. Mantém isso aqui que a gente resolve depois na interpretação. É isso. Desculpa, gente, mas eu tenho que falar. Melina, você quer falar, Melina? Deixa tudo isso aí. Eu concordo integralmente com a Flávia, com você, Cris, e com a Carol também. Eu acho que é um momento muito perigoso para se falar em reforma constitucional, né? Em épocas de retrocessos, época de populismo, de erosão democrática. Acho que o que nos salva é a nossa Constituição. A gente tem que se abraçar a ela e resistir.
né? Então, com todo respeito à professora Ackermann, que foi quem andou dizendo que o Brasil precisava de uma nova Constituição, discordo, não acho que precisamos, eu acho que é um olhar de uma interpretação daqui, né, de quem vive essa Constituição e de quem está vivendo esse contexto, acho que é fundamental, né? Porque, honestamente, acho que aguçado pela pandemia, mas desde 2018 o nosso verbo é resistir, né? E a Constituição tem um papel muito grande dentro dessa resistência. Além disso, eu acho que ao apostarmos as nossas fichas numa hermenêutica constitucional, né, numa interpretação constitucional que seja favorável ao gênero, a gente também muda a substância da Constituição. Então, não é só uma postura hermenêutica, mudam-se também os fundamentos, incluem-se novos debates. Portanto, ainda que pareça, né, num primeiro momento, mas só essa lente, isso é muito pouco. Os resultados que eu acho que vêm daí são da própria reformulação do próprio direito constitucional e do próprio debate constitucional. Um outro comentário que eu queria fazer, isso que você falou, Carol, precisamos dos homens. Eu, particularmente, sou uma crítica daquele movimento da ONU do He for She, porque às vezes eu penso, poxa, nem nos nossos direitos nós conseguimos ser protagonistas das campanhas, mas eu acho fundamental que a gente tenha os parceiros, e aqui o que o professor André fez hoje é exemplo disso, abrir espaço para as mulheres falarem, né? E abrir espaços que sejam, né, não espaços laterais, mas espaços efetivos. A gente está aqui numa das maiores instituições acadêmicas do Brasil, num dos grupos de pesquisa mais respeitados e renomados, discutindo esse tema. Então, são esses espaços que nós temos que reivindicar, e daí nós temos que reivindicar daqueles que, primeiramente, são os nossos parceiros mais simpáticos à causa, e com isso nós vamos galgando os espaços. Mas isso também não se faz, obviamente, nós temos convites e pessoas, né, muito gentis, como o professor André aqui, mas às vezes se faz com um certo atrito, se faz com uma certa reivindicação, e aí também a gente vai, né, dando as nossas cotoveladas e seguindo adiante, porque aqui, mais uma vez, isso que a professora Cris falava ali da experiência da gestação dela, só mostra como a conquista desses espaços e desses direitos são processos de luta. Às vezes lutas que podem ser um pouco mais suaves, ou às vezes momentos de reivindicação mais fortes. E eu me lembro, né, isso para a Cris nasceu na gravidez. Para mim e para a Estefânia, nasceu numa reunião de departamento, quando nós, professoras, pedimos para não dar aula tarde e da noite, porque quem já esteve aqui na Universidade Federal do Paraná sabe que é uma praça no centro da cidade, um lugar perigoso, e nós duas éramos as professoras do departamento que tinham filhos pequenos, e a gente foi taxada de como alguém que estava pedindo privilégios na reunião de departamento por ser mulher. Então, vejam que, né, dentro desses processos, às vezes a luta pelos direitos, e a partir daquela reunião, eu e a Steph, a gente nunca mais deixou de discutir o constitucionalismo feminista. Então, às vezes, a partir de violações, nascem também as reações, nascem os movimentos de reivindicação, e a gente tem que ter isso claro, que o constitucionalismo feminista é um movimento de luta, não é um movimento que, enfim, sempre encontrará parceiros gentis, agradáveis e generosos como o professor André, mas que nós nos valemos desses parceiros para ir seguindo adiante o nosso caminho, e na pessoa do professor André, cumprimento também todos os outros demais parceiros que estão aqui conosco acompanhando esse debate. André, acho que já estamos aí no nosso tempo. Gostaria de agradecer. Adorei. Acho que foi... fiquei aqui caladinho, só escutando, e eu, como acho que todos percebemos o quanto é importante termos mais espaços como esse. Acho que o segredo está aí, viu, Carol? Em nós termos espaços que não sejam só espaços de mulheres, nem só de homens, mas espaços plurais, de todas as perspectivas, para debater as questões importantes do direito constitucional no Brasil. Hoje ficou muito claro isso. Inclusive, acho que todos nós vamos sair daqui hoje, acho que se a gente pudesse, a gente até continuaria, né? Até tarde da noite. E é por isso que eu até gostaria de propor que nós fizéssemos um outro, ainda esse ano. Vamos ver aí as questões de agenda, se a gente puder fazer, não sei, no início do segundo semestre, acho que vale a pena. A gente, não é porque nós estamos na Semana da Mulher que nós vamos fazer e é só no dia 8 de março de 2022, não é isso. Esses espaços precisam ser constantes, né?
acreditem, eu sou um dos que tenho me preocupado muito com isso. Enquanto vocês falavam, até porque o IDP já colocou aí a reunião nas redes sociais. Tá? Eu até passei aí para vocês. Mas eu olhava aqui, um dos posts da Corte Interamericana de Direitos Humanos dessa semana, que a presidente é uma mulher, né, a juíza Elizabeth Benito, não sei se a menina deve conhecer, com certeza. E uma das declarações dela eu acho impactante e casa muito bem com o que eu venho pensando ultimamente. Ela diz o seguinte: temos que aceitar que só viveremos em verdadeiras democracias, se as mulheres, em toda a sua diversidade, participem na tomada de decisão que afetem as nossas vidas, ou a vida de todos, né? Veja, toda a questão, os problemas que nós vivemos hoje em termos de crise democrática, a menina falou muito bem de erosão democrática, nós sabemos que momentos de crise também são momentos de aprendizado. Mas como é que a gente pode aproveitar esse momento de crise para ter esse aprendizado nessa perspectiva do constitucionalismo feminista? Eu acho que essa declaração dela é importante nesse sentido. Né? Vamos aproveitar esse momento de crise democrática para, inclusive, ver que democracia nós queremos daqui para frente. Né? Eu tenho certeza que os valores da democracia liberal vão continuar sendo o norte das democracias constitucionais, as diversas democracias constitucionais, especialmente as novas. Então, vejam, eu acredito muito que a ressignificação desses valores, né, como eles vão ser reinventados aí nos próximos anos, aborda isso também. O papel das mulheres, a questão da igualdade de gênero. As democracias só vão ser, de fato, verdadeiras democracias num pós-crise se, de fato, tiver verdadeira inclusão. E aqui, hoje, a gente está preocupado com essa perspectiva das mulheres, mas a gente tem que também estar preocupado com a perspectiva das desigualdades em geral, né? O tema da desigualdade vai ser um tema muito caro. O projeto da democracia liberal é inclusão social, e ela tem falhado nessa perspectiva. Então, como é que nós vamos reconstruir as nossas democracias com mais inclusão em todos os aspectos? Então, acho que a gente tem que, né, como professores de direito constitucional, e como cidadãos também, né, a gente tem que investir nisso. Tá? Então, contem com o observatório, o esforço que a gente puder fazer aqui no observatório para criar esses espaços de debate sobre a nossa democracia e sobre a democracia no mundo, nós vamos fazer. Tá? Muito isso. Obrigada. Acho que foi ótimo, Cristina. Obrigado pela ajuda. Obrigada, André. Você obrigado, Melina. Obrigado, Flávia. É meu parceiro, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um beijo, adorei te ver, querida. Flávia, Steph. Oh, que bom vê-las. Vamos um presente estar aqui com vocês hoje, eventos. Gente. Com certeza, que vem o próximo. Estaremos juntos. Obrigada, André. Obrigada a todos. Raquel, Carol. Tchau. Obrigada a vocês. E cuidem-se, pessoal. Um abraço. Cuidemos-nos, né? Um beijo, gente. Tchau. Foi ótimo conversar com vocês. Boa noite. Tchau, gente. Um beijão.